Olá, sou a Geisiana Gonçalves e o grupo é composto por mim, pela Daniele Alves e pelo Pedro Rafael Rezende. Apresentaremos sobre o manejo reprodutivo de bovinos de corte e os principais índices zootécnicos relacionados. Esse trabalho ele é parte integrante da disciplina de Produção e Sanidade de Bovinos de Corte, ministrada pelo professor Márcio Eduardo. Bom, o manejo reprodutivo, ele tem como objetivo principal a otimização, né, do desempenho reprodutivo e também do produtivo do rebanho, de forma racional, econômica e sem promover a degradação do ambiente. Para isso, o enfoque ele deve ser voltado à prevenção de doenças, ao atendimento das exigências nutricionais, né, nas diversas fases da vida produtiva dos animais e também, né, à exploração do potencial genético desses animais. Diversas práticas de manejo, tais como a desmão antecipada, a suplementação estratégica dos bezerros e também das vacas, o estabelecimento de um período de monta, podem ser utilizados para auxiliar o produtor, né, na busca de uma melhor eficiência do sistema de cria. E dessas, né, tem grande destaque o estabelecimento, né, do período de monta, a estação de monta, como sendo uma das primeiras e principais estratégias a ser adotada, que além de disciplinar as demais atividades do manejo, ela também vai fazer com que o período de maior oferta de alimentos de maior qualidade, se ajuste àquele em que os animais vão ter uma maior demanda nutricional. E assim, né, está reduzindo os custos com suplementação quando necessário. E bom, a otimização do desempenho reprodutivo e da eficiência produtiva do rebanho, ela pode ser obtida por meio das seguintes práticas de manejo, né? E são elas, então, a identificação dos animais e um registro das ocorrências. Que ocorrências são essas? Ter um registro de nascimento, de aborto, morte, ter todo um controle, ter toda essa identificação, todo esse registro, ter tudo muito bem controlado. E também o estabelecimento, né, do período de monta, da estação de monta, né? A escolha de um sistema de acasalamento, se vai ser com touro através da monta natural, se vai ser com inseminação artificial, se for com touro, se vão ficar sempre, se vai ter um período em que essas vacas serão colocadas junto com o touro. Então, tudo isso tem que ser determinado, né? E a escolha a ser feita, ela vai ser muito importante nessa otimização desse desempenho reprodutivo. É também importante, né? O preparo de novilhas para reposição, o diagnóstico de gestação e descarte, determinar a umidade e a desmama, o atendimento, né, às exigências nutricionais dos animais em cada fase que ele esteja. E é muito importante, né, o controle sanitário do rebanho. E é disso que eu vou falar mais um pouquinho agora, porque para a seleção de reprodutores e matrizes, além do potencial reprodutivo, deve-se levar em consideração também o estado sanitário desses animais. Isso porque há doenças infecciosas que comprometem, né, o aparelho reprodutor dos touros, das vacas, e com isso a fecundação ela é seriamente prejudicada, o que aumenta, né, o índice de aborto, de infertilidade, disfunções hormonais, acarretando uma grande repetição de cio, além de nascerem, né, quando chega a nascer animais, podem nascer com animais fracos, bem abaixo do peso, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A ocorrência de doenças de esferas reprodutivas, como a brucelose, tricomonose, a compilobacteriose, leptospirose, a rinotraqueite infecciosa, né, que é a IBR, a diarreia viral bovina, né, BVD, elas podem, né, comprometer todo esse desempenho reprodutivo do rebanho, né? E nesse aspecto deve-se observar, né, a importância dessas doenças infecciosas de origem bacteriana, viral, parasitária, que podem impedir essa fecundação, que podem causar abortos, que vai, né, diminuir essa qualidade reprodutiva de todo o rebanho, né? Então, como preparação e prevenção dessas doenças, deve ser adotado todo um programa, né, de controle sanitário do rebanho. E isso, né, inclui, dentro desse protocolo sanitário, a importância, né, da vacinação e de ter todo esse controle sanitário. Isso desde a entrada de animais, ter toda essa organização, essa preparação. E, bom, os exames, né, de brucelose, tricomonose, compilobacteriose, eles devem ser feitos, né, eles são um dos principais, né, meios de controle dessas doenças. Então, ao fazer, né, a seleção de animais que estarão, né, na estação, a escolha de touros, né, quando utilizado em touros, então deve-se verificar se os animais não estão com alguma dessas doenças que afetam, né, a qualidade reprodutiva, porque tudo isso vai diminuir, né, os índices reprodutivos da propriedade. E deve também levar em consideração, deve ser lembrado, né, que processos infecciosos, todos esses processos infecciosos, né, as doenças virais, IBR, BVD, todas podem acometer os animais e podem acometer também de forma
silenciosa, pode-se não se identificar a olho nu. Então, por isso que é importante a realização desses exames. E o controle dessas doenças ele deve ser sistemático, pois a incidência dessas doenças, né, vai reduzir o potencial reprodutivo de todo o rebanho. Então, tudo isso, né, deve ser levado em consideração. Os touros reprodutores, eles devem passar, né, por criteriosos exames para que somente após, né, possam ser selecionados. E nesses exames devem ser avaliados inúmeros aspectos, né, avaliar a condição corporal e, principalmente, todo o aparelho genital em busca de processos inflamatórios, anomalias, defeitos. E também é avaliado, né, que é muito importante, a aparência fenotípica do touro, que além de serem realizados os testes de progênie, né, que são muito importantes. As centrais de reprodução, as que comercializam sêmen, né, elas possuem catálogos com as características de cada touro e dessa forma o produtor seleciona o touro que melhor vai se encaixar no seu rebanho, ou seja, aquele touro que ele vai cobrir, né, ou corrigir os defeitos, né, do seu rebanho, corrigir o defeito que as fêmeas possam ter. Então eles vão escolher o melhor touro para cobrir os defeitos daquela fêmea. Então é nesse sentido. A nutrição é um dos fatores assim que mais influenciam o desempenho reprodutivo do rebanho de cria. E durante as diversas fases, né, da vida reprodutiva do animal, há necessidades diferentes de proteína, de energia, minerais, vitaminas, e tudo isso, né, o proprietário, o produtor, ele deve estar atento para suprir essas exigências de cada fase. Durante o terço final, né, da gestação, as novilhas de primeira cria, elas demandam uma grande quantidade, né, de minerais, fósforos, quando comparadas a outras fases, né? E a necessidade de energia aumenta, a necessidade de proteína aumenta. Então, esse terço final, né, como ele ocorre quando ele ocorre assim, no final, na seca, a restrição alimentar nesse período pode ocorrer e pode prejudicar o desenvolvimento do feto, né, e o desempenho reprodutivo desses animais. As exigências dessas vacas de cria, elas são ainda maiores quando chega a fase de lactação, quando comparadas ao terço final. E isso por quê, né? Porque nesse período, além da recuperação, né, do estresse do parto, ocorre um pico, né, na produção de leite. Então, tudo isso vai demandar uma grande, né, necessidade, né, de nutrição mesmo, né, toda essa necessidade nutricional maior. Assim, né, a necessidade de reservas nutricionais extras para restabelecer, né, a atividade reprodutiva. E é importante isso, porque é nessa fase que a vaca precisa voltar a ciclar. E se ela não tem energia, se ela não consegue, né, se ela não está bem nutrida, ela não vai conseguir voltar a ciclar. Então, tudo isso, né, deve ser levado em consideração. Como as parições ocorrem, né, quando estabelecido um período, uma estação de monta, ocorre geralmente entre agosto, setembro, outubro, estão próximos, né, ao início do período das águas, onde há uma grande, né, parte das exigências atendidas somente pelas forrageiras disponíveis. Então, desde que ao parto as fêmeas apresentem condições corporais de moderada boa, tudo isso consegue ser suprido, né, com as forrageiras quando estabelecido esse período de estação de monta direitinho, com todo esse controle, né, para que os nascimentos ocorram nessa época das águas, né, em que há bastante forrageira. E em determinadas situações, como no atraso do início das chuvas, haverá necessidade de utilizar outras alternativas para garantir que essas exigências sejam atendidas sem comprometer a fertilidade do rebanho. E destaca-se também, né, uma desmama precoce, uma desmama antecipada. As novilhas de primeira cria, por estarem ainda em crescimento, elas apresentam exigências nutricionais muito elevadas, sendo, portanto, a primeira categoria que deve ser favorecida, né, com a desmama. E a fase da vida reprodutiva da vaca de cria que apresenta um menor requerimento é a da desmama, né? A partir da desmama até os aproximadamente 60, 90, 60 dias antes do parto. Esse período, quando adotado a estação de monta, a estação de monta de novembro a janeiro, né, ele vai coincidir com o período seco do ano. Então, quando a oferta de forragens é de boa qualidade, também vai ser menor, né? Então, tudo isso já é bem calculado com a estação de monta, pois as vacas vão estar parindo na época das águas, onde tem uma forrageira de qualidade, e elas vão estar entre o desmame e até chegar ao terço final da gestação, elas estarão no período seco, que é um período em que elas não têm uma alta exigência nutricional. Então, tudo isso, né, já é planejado, né, para que ocorra uma melhoria, né, nessa condição nutricional desses animais.
Essa disponibilidade de forragem, ela geralmente, né, é suficiente para, né, a manutenção do peso corporal e desenvolvimento do feto, né, nessa estação seca. Aí já quando chega o período de lactação, terço final da gestação, em que o feto começa a desenvolver mais, a ter uma maior exigência, aí com isso requer uma maior necessidade nutricional. E assim, né, vacas com condições corporais inadequadas, né? Vacas com score muito baixo, a desmama, elas vêm ser separadas das demais e a elas sim devem ser suplementadas na seca, pois saiu da desmama com score muito baixo, é importante suplementar, né? Para que ela consiga se manter e garantir, né, essa gestação ao longo dos meses, né? Então, tudo isso é muito importante. É recomendável, né, que a vaca ela ganhe durante a gestação pelo menos o equivalente ao peso do feto e a placenta, que é de aproximadamente 40 a 60 quilos, para que ela apresente uma boa condição corporal ao parto, pois uma vaca gorda demais também não é vantagem. Assim como nós não queremos um score muito baixo, um score muito alto também não é vantajoso. A nutrição inadequada durante o terço final da gestação vai produzir, então, bezerros fracos e atrasa, né, esse retorno do cio no pós-parto. E, após o parto, reduz a produção de leite, atrasa o retorno da atividade reprodutiva, diminuindo, então, os índices de concepção. Assim, as vacas elas precisam apresentar ao parto, né, condições corporais de moderadas a boa para a obtenção de altos índices de concepção ao início do período de monta. E a perda acentuada de condição corporal antes e depois do parto vai reduzir tudo isso, vai reduzir todas as taxas, né, de prenhez e peso dos bezerros. Bom, como visto anteriormente, um bom manejo reprodutivo ele depende de diversos fatores, tais como a sanidade, a nutrição, a informação dos dados dos animais e também das estratégias reprodutivas, né? Atualmente temos diversas biotecnologias a serem usadas na fertilização dos animais. Uma delas é a inseminação artificial e a inseminação artificial por tempo fixo, que é a IATF. Existem outras como transferência de embrião, fertilização in vitro, só que as mais utilizadas é a inseminação artificial por tempo fixo. E a mais natural é a monta natural. A inseminação artificial nada mais é do que a intervenção humana, né? O ser humano ele consegue, através de equipamentos apropriados, né? O aplicador, palheta, enfim, todo o material, ele consegue colocar o sêmen do boi no aparelho reprodutivo da fêmea, né? Mais especificamente alguns centímetros depois da cérvix, e aí esse sêmen vai atingir os condos uterinos, o ovário, enfim, e da sequência fertilização. Então, na inseminação artificial não há a presença do touro, ou seja, a vaca não tem um contato com o touro, é o próprio humano que realiza essa fertilização com equipamentos apropriados. Essa técnica, ela tem diversas vantagens. A principal é o melhoramento genético, porque você consegue utilizar vários touros, né, com diferentes características produtivas, diferentes raças. Então, você consegue selecionar um touro que é capaz de corrigir os defeitos do seu rebanho. Só que um problema da inseminação artificial na bovinocultura de corte é que você precisa realizar uma detecção de cio em 2 períodos do dia, né, de manhã, de tarde, e como na bovinocultura de corte o lote de vacas é muito grande, por exemplo, chega a ter 100 animais por lote, 90, 60. Então, um exemplo, se 5 vacas estiverem no cio todo dia, ou 2 ou 3, você não consegue levar só essas 5, essas 3 para o curral, só elas separadas, você tem que levar todas. Então, esse manejo é estressante, né? Todo dia você levar esses animais para o curral gera estresse, e é um período que eles poderiam estar pastejando, eles estão indo no curral, se estressando, então isso não é muito favorável. Esse é um ponto que não compensa para a bovinocultura de corte. Já a monta natural é quando você coloca os bois, os touros com as vacas, né, em todo o período do ano, só que tem uns problemas com a hierarquia social, porque como a proporção de touro para vaca é de 1 para 30, 1 para 40, vai haver lotes com 2 a 3 touros. E isso gera briga, né? Porque eles vão estar ali disputando uma hierarquia social, então eles vão brigar, vão se estressar. Então, o tempo que eles estariam dedicando para cobrir as vacas, eles vão estar brigando, né, entre si. Outro ponto desfavorável é o desconhecimento da paternidade, né? Se você tiver mais de um touro no lote, você não vai saber qual é o pai de qual bezerro. E na inseminação artificial por tempo fixo, a IATF, ela é diferente porque ela usa um protocolo hormonal. Então, o cio da vaca ali não é natural, é um cio que foi forçado, né, por hormônios. Então, você faz um protocolo que normalmente dura em torno de 10 dias, e aí você sincroniza todas as vacas, um exemplo, 50 vacas,
em um só protocolo para que elas entrem no cio no mesmo dia, né? E sejam inseminadas no mesmo dia, e, consecutivamente elas vão parir no mesmo dia. Então, aí, um bom índice de prenhez na IATF é acima de 60%. Essa biotecnologia exige uma assistência veterinária de um profissional capacitado para estar realizando o diagnóstico de gestação, o protocolo, enfim, toda o necessário. E independente dessa biotecnologia que a gente vai utilizar, o importante é fazer o monitoramento dos resultados, ou seja, anotar tudo, né? Anotar quando foi feito a inseminação, a monta natural, quantos animais ficaram prenhes, quantos animais estão em anestro, enfim, anotar todos os dados para você corrigir, né? Saber onde precisa melhorar, onde está bom e precisa manter. Pode passar. Bom, na estação de monta, nada mais é do que uma estratégia reprodutiva. Então, a estação de monta, ela precisa coincidir o período de maior necessidade nutricional do animal, que é na amamentação, com o período de maior disponibilidade de pastagens. É uma estratégia. Então, quando as vacas estiverem amamentando, no início ali depois que pare, ela precisa estar com disponibilidade de pastagem, porque ela gasta muita energia nesse período. Então, por isso que a estação de monta ela é uma estratégia. Então, normalmente aqui em Goiás, a estação de monta ela começa em novembro, dezembro e janeiro, né? Duração de 3 meses, que ainda tem pastagem disponível. Então, você coloca lá touros ou faz IATF nessas vacas, e aí elas vão parir em torno de outubro para frente, que é um período que também tem chuva, então elas vão conseguir amamentar esses bezerros numa época que tem pastagem. Então é uma estratégia para ter maior número de nascimentos em período de maior disponibilidade de pastagens. Então a data da estação de monta ela depende da região, dos índices pluviométricos que cada região possui. Então, e aí você coloca o touro, né, só touro nesse momento, ou só IATF, ou você faz IATF nas vacas e depois coloca o boi para fazer o repasse, né, pegar as que não ficaram prenhas. Então, um dos objetivos aqui da estação de monta é emprenhar o maior número de vacas em menor tempo possível e que essas vacas parem numa época que tem boa oferta de pastagem. Pode passar. Bom, após a fertilização da cópula dessas vacas, né, ou inseminação, realiza-se o diagnóstico de gestação com a palpação retal ou com ultrassonografia depois dos 30 dias da inseminação ou 45 dias, né? Então, as vacas que tiverem gestantes, elas vão ser separadas, né, para minimizar o manejo. Então, vai fazer um lote só de vacas gestantes e as vacas vazias a gente faz a ressincronização, né, que é visando um novo pico de concepção para aumentar o número de vacas gestantes para inseminar. Então, a gente separa os lotes, né? Vacas gestantes em um lote, vacas vazias em outro. Pode passar. Então, depois do diagnóstico de gestação, a gente faz uma seleção dessas vacas e até mesmo um descarte de fêmeas. Então, as fêmeas que vão ser descartadas são as que têm algumas alterações no sistema genital, as que têm defeitos fenotípicos, né? Exemplo, uma vaca menor, que não é muito precoce, que não foi muito precoce, né? Uma vaca que não tem um bom arqueamento de costelas, enfim. Vacas com baixa habilidade materna, acontece muito de uma vaca abandonar o bezerro, não amamentar ele, e isso não é benéfico, então essa vaca precisa ser descartada. Vacas que repetem muitos abortos, muita repetição de cio também devem ser descartadas. Então, assim, o descarte ele pode ser radical ou parcial. Ele vai ser radical fazendo o descarte de todas as fêmeas que não ficarem gestantes. Já um descarte parcial é quando a gente adota alguns critérios para o descarte. Por exemplo, você vai descartar só as novilhas vazias ao final da primeira estação, ou eliminar todas as matrizes vazias só após a segunda estação consecutiva que ela não ficou prenha, né? Ou eliminar as matrizes velhas que apresentarem vazias, né? Mas o importante aqui é sempre estar selecionando as melhores vacas, né? Com as melhores características produtíveis desejáveis, para que se faça o melhoramento genético, né? Para o seu rebanho estar sempre em evolução. Pode passar. Agora eu vou falar sobre os principais índices reprodutivos, né, na bovinocultura de corte. O primeiro deles é o score corporal, né, de condição corporal. É uma medida, né, subjetiva, fundamentada na classificação, em função da cobertura de gordura e de massa muscular, o que estima, né, o estado nutricional do animal de interesse zootécnico. Aí, dessa forma, esse score de condição corporal,
ele afere o estado nutricional a partir da avaliação visual e tátil. Então, ele basicamente representa a acurácia do processo de disseminação dos animais, né? E para um bom score corporal, né, precisa de um manejo nutricional adequado, né? Essa avaliação de peso é subjetiva, né, porque nem sempre um animal pesado quer dizer que ele esteja com score de condição corporal alto, né? Às vezes pode ter muita gordura e tal, né? E esse manejo nutricional serve para isso. Agora, a taxa de concepção, ela representa a acurácia do processo de disseminação dos animais, ou seja, a taxa de concepção é o resultado do número de vacas que efetivamente ficaram prenhes em relação ao número de animais que foram inseminados em um determinado período. Essa porcentagem, em média, considerada eficiente é a partir de 30%, menor disso não, e é feita por essa divisão, né? A taxa de concepção é dada pelo número de prenhez confirmado, pelo número de animais que foram inseminados no total. Agora, a taxa de prenhez. A taxa de prenhez, ela indica o percentual, né, de vacas que estão se tornando gestantes em relação ao total de vacas aptas do rebanho, a cada 21 dias. Essas vacas aptas são aquelas que retornam à reprodução após o período que estava voluntário, né, que é o período que gira em torno de aproximadamente 45 dias após o parto. Quanto maior essa taxa, né, de gestação do rebanho, maior a quantidade de vacas gestantes nos primeiros ciclos reprodutivos. E maior retorno econômico, é claro, né, para o sistema de produção. O período de serviço. Esse período é um intervalo de tempo entre o parto e uma nova concepção. Ele pode ser obtido, né, depende do tipo de livro, né, soft, ou a data, simplesmente a data de cobertura e a data do parto, né, na qual foi diagnosticada a concepção. Aí, para que ela seja rentável, esse número gira em torno de 75 a 80 dias. E quando esse período está muito alto, né, o pecuarista ele tem que ficar de olho em algumas falhas que podem estar acontecendo, né? Pode ser deficiência, algum tipo de problema genético, né? Nutricional, ou até mesmo sanitário. Tá. Agora o intervalo entre partos. Esse intervalo é dado pelo período de serviço e o período de gestação. Aí ele indica quanto tempo uma vaca irá parir uma cria. Esse intervalo ideal é que seja de 365 dias. Ou seja, a vaca ela tem que produzir um bezerro por ano. O período de gestação é definido com um espaço de tempo compreendido entre a concepção e o parto, né? Ele dura em torno de 280 a 295 dias, depende, né? Se são gado europeu, zebuíno, taurinos. Opa, seria uma a mais. Agora, o idade e peso médio da desmama. Existe o peso e idade certos por desmame de forma saudável, né? O peso dos animais deve girar em torno de 90 quilos, mas também pode depender muito da raça. Esse número é o mais adequado, pois indica uma boa nutrição do bezerro, já que a idade é entre 6 e 8 meses, quando o animal está bem provido, né, de nutrientes oferecidos pelo leite, comunidade protegida, né, contra doenças, pode levar a mortalidade precoce. Existem, né, alguns animais que podem ser desmamados até antes, né, tipo em 5 meses, mas tem que levar tudo em consideração, a raça, né, e o estado do bezerro, né, em que se encontra. Agora, a idade do o ideal é que as fêmeas emprenharem por volta dos 14 meses, mas existem algumas raças que demoram mais, pode chegar até 30 meses, né? O peso delas tem que ter em torno de uns 300 quilos, né? Para que na concepção já esteja com um peso maior. Se forem emprenhadas por volta dos 12 meses, né? Em torno de 24 meses, vai ser a idade do primeiro parto. E elas têm que ter um peso mínimo de 420 quilos nesse período, né? Que elas necessitam, né? Para serem atingidas, esse peso também, né? Precisam de metas para atingir, né? Com suplementação proteica, energética. E agora a proporção de touro para vaca. Para a cobertura no campo, essa relação é muito importante, né? O custo de manutenção de um touro na propriedade é bastante grande, se os touros são mal manejados, apresentam problemas sanitários, ou até mesmo deficiências físicas. E, em geral, um touro pode cobrir de 30 a 40 vacas, né? Como a Dani também já tinha comentado. Em monta natural, isso é considerado um bom índice. E é isso, o nosso trabalho foi esse. Obrigado, professor.